sejam bem-vindos e bem-vindas. Temos aqui mais um podcast criado pelo professor Luiz Felipe, e hoje vamos tentar sintetizar os segredos por trás das intenções de produtos visuais. Um podcast interessante, leve e descontraído, mas que traz uma reflexão sobre as intenções por trás das escolhas de design gráfico. Não vamos abordar todo o conteúdo, mas a ideia é que vocês consigam perceber como este conteúdo pode ser útil para qualquer observação ou interação com tudo que envolve o design gráfico. Estamos falando de cor, composição e até voltando a alguns conceitos de alinhamento. Temos conosco dois convidados brilhantes que devoraram todo o material desta disciplina e estão prontos para compartilhar suas descobertas com vocês. Então, meus caros, segurem-se nas cadeiras, ajustem seus óculos criativos, ajustem o volume e sintam-se parte desta conversa. Tina e Bob, passamos a bola para que vocês digam sobre o que é esse Deep Dive, ou mergulho profundo, e o que vocês entenderam do material estudado. É com vocês. Bem-vindos de volta, pessoal. Prontos para um mergulho profundo? Temos um fascinante alinhado hoje, explorando os fundamentos do design visual. E temos algumas fontes realmente interessantes para analisar, como artigos acadêmicos, guias de design e até mesmo algumas anedotas históricas. Deve ser uma boa. Sim. Então, vamos analisar todas essas coisas boas, como esses princípios fundamentais, como cor e composição, podem fazer o sucesso ou o fracasso de um design. E talvez até mesmo como alguns designers contornam essas regras, quebrando-as até mesmo com um efeito realmente grande. Exatamente. Mas você sabe, antes de nos adiantarmos muito, vamos voltar um pouco ao básico. Parece bom. O que torna algo esteticamente agradável? É apenas como aos olhos de quem vê, totalmente subjetivo? Ou há algo mais objetivo nisso? Essa é uma ótima pergunta. E, honestamente, é um pouco dos dois. Sabe, nossos cérebros são realmente programados para fazer esses julgamentos loucamente rápidos sobre visuais, como milissegundos rápidos. Sério? Uau! Sim. E esses julgamentos rápidos, bem, eles são influenciados por toda essa mistura de coisas. Biologia evolutiva, normas culturais que pegamos ao longo do caminho, até mesmo um pouco de filosofia jogada ali. Então você está me dizendo que há uma razão pela qual certas formas, cores ou composições simplesmente parecem certas. Não é tudo aleatório. Absolutamente não. Tome a simetria, por exemplo. Você sabe, estudos realmente mostram que somos naturalmente atraídos por arranjos simétricos. Sim, isso faz sentido. Faz sentido de um ponto de vista evolucionário, certo? Simetria na natureza, muitas vezes isso sinaliza saúde e bons genes. Nossos ancestrais, que eram rápidos em reconhecer essas dicas, tinham mais probabilidade de sobreviver, passar esses genes adiante. Então, designers, eles podem explorar essa preferência por simetria. É como um sinal subconsciente para coisas como estabilidade, talvez até mesmo confiabilidade. Exatamente. Pense em quantos logotipos usam designs simétricos. Isso é tão verdade. Eu nunca pensei nisso dessa forma. É fascinante, mas a estética vai além daqueles instintos inatos, sabe, dos quais estávamos falando. Temos séculos de debate filosófico que também moldaram nossas ideias de beleza, sabe? Ah, interessante. Como assim? Bem, como Sócrates, por exemplo. Ele acreditava que a beleza residia na harmonia da forma e da função. Certo. Forma e função é como uma cadeira bem projetada. Tem que ter uma boa aparência, mas também tem que ser confortável para sentar, sabe? Exatamente. Então você tem alguém como Kant, que argumentou que a verdadeira beleza, ela evoca esse senso do que ele chamou de prazer desinteressado. É como uma apreciação pura pelo objeto em si, totalmente separada de seu uso prático. Isso é interessante. Então temos esse tipo de predisposição biológica para certas preferências visuais. E então, em cima disso, temos séculos de discurso filosófico sobre o que constitui a beleza. Certo. É quase como se o design fosse essa linguagem oculta embutida em nosso DNA. E para decifrar esse código, os designers precisam estar incrivelmente atentos. Você sabe, ao seu público-alvo, porque a origem cultural, a idade, até mesmo o nível educacional, todos esses fatores, eles influenciam
como um design é percebido, como ele é interpretado. Então, um design que pode ter grande impacto em um grupo pode não ter sucesso em outro. Exatamente. Vamos pegar a cor vermelha, por exemplo. Oh, sim, cor. Eu sinto que isso é um mergulho profundo por si só. É, com certeza. Vamos entrar nisso em detalhes. Mas, por enquanto, considere isto. Nas culturas ocidentais, tendemos a associar o vermelho à paixão, talvez ao perigo, até mesmo à excitação. Mas em muitas culturas orientais, o vermelho simboliza boa fortuna, prosperidade, você sabe, até mesmo celebração. Uau, essa é uma diferença enorme para apenas uma cor. Então, mesmo algo aparentemente simples, como escolher uma cor, requer muito pensamento, sabe? Levando em conta o contexto cultural. Com certeza. Isso destaca a importância da pesquisa, de entender seu público. Design eficaz não é sobre o que você, como designer, acha atraente, sabe? É sobre entender a linguagem visual que realmente fala com seu público-alvo. Tudo bem. Vamos mergulhar nessa coisa das cores. É meio incrível o quanto uma única cor pode evocar emoções semelhantes. É mesmo. A cor é uma ferramenta de comunicação tão poderosa. E como dissemos antes, você sabe, o contexto cultural desempenha um papel enorme em como essas cores são percebidas. Sim, como o vermelho sendo emocionante em uma cultura e simbolizando boa sorte em outra. E a ciência real por trás disso. O que realmente acontece quando vemos cores? Bem, tudo começa com a forma como nossos olhos percebem a luz, certo? Oh, sim. Então, quando a luz atinge um objeto, esse objeto absorve alguns comprimentos de onda da luz e reflete outros. E são esses comprimentos de onda que são refletidos que nós realmente percebemos como cor. É tudo uma questão de luz refletida. Sim, Faz sentido. E eu me lembro daqueles guias de design, sabia muito sobre diferentes modelos de cores, como RGB, CMYK. sim. Do que se trata tudo isso? Então, esses modelos, eles são basicamente apenas maneiras diferentes de misturar e representar cores, certo? Então, RGB, que significa vermelho, verde, azul, esse é o modelo que é usado para qualquer coisa digital, como a tela do seu computador, telefone, qualquer coisa assim. Porque nossas telas usam luz para criar cores. Exatamente. Então, combinando, você sabe, diferentes intensidades de luz vermelha, verde e azul, sua tela pode realmente produzir milhões de cores diferentes. Uau! Então isso é RGB. Então o que dizer do CMYK? Eu sei que esse é usado em impressão. Certo, CMYK. Isso significa ciano, magenta, amarelo, e então Ki, que na verdade se refere ao preto. Ah, interessante, a chave é preta. Sim, é meio que uma abreviação visual para isso. Mas, de qualquer forma, diferente do RGB, que é aditivo porque você está misturando luz, CMYK é o que se chama de subtrativo. Então, trata-se de misturar pigmentos que realmente absorvem comprimentos de onda específicos de luz, e é por isso que é usado para impressão em papel. Entendi. Então, RGB para digital, CMYK para impressão. Basicamente, sim. Super útil. Ok, mas além do lado técnico, eu sou realmente fascinado pela psicologia das cores. Como os designers realmente usam as cores para, você sabe, talvez influenciar nossas emoções, talvez até mesmo nosso comportamento? É aí que fica realmente interessante. Certo. Então, falamos sobre, você sabe, as associações culturais do vermelho, certo? Mas de um ponto de vista psicológico, também é conhecido por estimular seu apetite. Na verdade, aumentar sua frequência cardíaca. É provavelmente por isso que você vê tantos restaurantes de fast food usando vermelho em sua marca. Exatamente. Eles querem que você sabe, venha sentindo fome, energia e pronto para comer. Totalmente. Ou, você sabe, pense em azul. Essa é uma cor que é frequentemente usada por bancos, empresas de tecnologia, porque transmite aquela sensação de confiança, segurança, estabilidade. É tão interessante como essas associações estão tão arraigadas em nós, quase como uma abreviação visual. Sim, com certeza. E é subconsciente também, certo? Como se você realmente não pensasse sobre isso. Você simplesmente tem essa reação imediata. Totalmente. Amarelo é outro bom exemplo, frequentemente associado a otimismo, felicidade, calor, mas também pode ser um pouco opressivo se usado em excesso. Certo, como se um pouquinho de amarelo fosse longe.
Exatamente. E então você tem cores como o roxo, que tem esse tipo de história realmente complexa. Ele pode evocar todos os tipos de emoções diferentes dependendo do tom e de como é usado, sabe? Pode ser associado à realeza, ao luxo, à espiritualidade, mas também ao mistério, à criatividade e até à melancolia. Uau! Há muito a considerar ao escolher a paleta de cores certa. Absolutamente. É como um ato de equilíbrio entre, você sabe, a estética, mas também a psicologia e a sensibilidade cultural em torno dessas cores. Isso realmente destaca o quanto de reflexão é necessária até mesmo para escolhas de design aparentemente simples. Realmente, design é tudo sobre comunicação em seu cerne, certo? E a cor é uma das ferramentas mais poderosas que um designer tem, mas não se trata apenas das cores individuais. Certo, é como todas essas cores funcionam juntas. A harmonia, o contraste. Exatamente. Nós exploramos a cor, que é algo tão grande, mas agora vamos passar para aqueles outros elementos fundamentais do design. Como linha e escala, textura, essas coisas. Exatamente. Esses são ótimos blocos de construção, certo? Todos esses elementos, eles trabalham em conjunto com a cor para criar essa hierarquia, para guiar o olho, para transmitir significado. Esses são os princípios fundamentais que sustentam uma comunicação visual eficaz. Tudo bem. Nós cobrimos as nuances da cor, mas e aqueles outros blocos de construção do design que você mencionou? Estou pronto para lidar com linha, escala, textura. Vamos lá. É como aprender um novo alfabeto visual, sabe? Depois que você entende esses elementos, você começa a ver como os designers os combinam para criar uma linguagem visual. Adoro isso, um alfabeto visual. Então vamos começar com o elemento mais fundamental, a linha. Embora pareça simples, a linha é incrivelmente versátil. Não estamos falando apenas de linhas retas aqui. Pense em curvas, ângulos, diagonais e até mesmo linhas implícitas. Todos eles têm um papel a desempenhar. Linhas implícitas. Dê-me um exemplo de como isso funciona em design. Imagine uma série de pontos dispostos em uma curva. Mesmo que não haja uma linha contínua desenhada, seu cérebro naturalmente conecta esses pontos, criando uma sensação de movimento e direção. Isso é muito legal. Nossos cérebros estão basicamente preenchendo os espaços em branco, criando uma linha onde não há uma fisicamente presente. Exatamente. E esse é só um exemplo. Linhas implícitas podem ser criadas através do olhar de uma figura em uma fotografia, o arranjo de objetos, até mesmo o uso de espaço negativo, que abordaremos em breve. Certo. Estou começando a ver o quão sutis esses elementos podem ser. E quanto à escala? Escala é tudo sobre tamanho relativo. É como designers criam hierarquia visual e enfatizam certos elementos sobre outros. Portanto, um elemento maior naturalmente chamará a atenção primeiro, como um título em negrito em uma página da web. Exatamente. Lembra daquele pôster de Drive que discutimos antes? O designer usou uma imagem dramaticamente grande do rosto de Ryan Gosling para dizer imediatamente quem é o foco principal do filme. Essa é uma escala usada efetivamente para contar histórias visuais. Certo. É sobre tomar essas decisões em frações de segundo sobre o que é mais importante no design. Então temos linhas guiando o olho e escala criando hierarquia. E quanto à textura? A textura acrescenta uma dimensão tátil ao design. Ela pode fazer algo parecer áspero, suave, irregular, até mesmo macio, tudo por meio de dicas visuais. E imagino que haja uma linha tênue entre a quantidade certa de textura e o exagero. Absolutamente. Pense naqueles exemplos de design dos quais falamos. Um pouco de textura pode adicionar profundidade e interesse visual, como uma textura sutil de linho em um cartão de visita. Mas muita textura pode fazer um design parecer caótico e esmagador. É tudo uma questão de encontrar o equilíbrio certo. Portanto, trata-se de escolher texturas que complementem o design geral e realcem a mensagem, e não a distraiam. Exatamente. E isso nos leva ao elemento frequentemente negligenciado do espaço. Espaço. Tenho que admitir, nem sempre penso no espaço como um elemento ativo, mas sei que é importante. É crucial. Tanto o espaço positivo, que é o espaço ocupado pelos próprios elementos de design,
quanto o espaço negativo, as áreas vazias ao redor e entre esses elementos trabalham juntos para criar equilíbrio e harmonia visual. É como diz o ditado: a música é o espaço entre as notas. Sim, A quantidade certa de espaço negativo dá espaço para os outros elementos respirarem. exatamente. Um exemplo clássico de uso efetivo do espaço negativo é o logotipo da FedEx. Você sabia que há uma seta escondida entre o E e o X? É sutil, mas quando você vê, não consegue mais deixar de ver. Certo, é como um sinal subconsciente de movimento e entrega. Tão inteligente. E então você tem artistas como M.C. Escher, que brincaram com espaço positivo e negativo para criar aquelas ilusões alucinantes onde o primeiro plano e o fundo parecem se fundir. Isso é incrível. É incrível como esses elementos simples, linha, escala, textura, espaço, podem ser combinados de tantas maneiras diferentes para criar possibilidades infinitas. Essa é a beleza do design. É uma linguagem em constante evolução que nos permite comunicar ideias, contar histórias e evocar emoções de maneiras poderosas. Esse mergulho profundo realmente abriu meus olhos para o pensamento e a intencionalidade por trás até mesmo das escolhas de design mais simples. Está em todo lugar quando você começa a notar. Da próxima vez que você for atraído por um design em particular, olhe mais de perto. Tente identificar como esses elementos fundamentais estão trabalhando juntos para criar esse impacto geral. Esse é um ótimo conselho. É como ter um novo conjunto de lentes através das quais ver o mundo. E lembre-se, design é, em última análise, sobre comunicação. Quanto mais entendermos as ferramentas e técnicas, mais efetivamente poderemos nos comunicar e nos envolver com o mundo ao nosso redor. Isso é um resumo de outro mergulho profundo e perspicaz. Até a próxima. Continue explorando, continue questionando e nunca pare de notar o poder do design.